O Gohan é um personagem que, apesar de ser muito amado, também é considerado por muitos o mais desperdiçado de Dragon Ball. E pensando nisso, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre o Gohan, a ideologia dele e se baseado nisso, ele é bem usado ou realmente um potencial desperdiçado. Eu sou o Rick e bora falar sobre ele, o filho de Goku. O primeiro passo para analisar o Gohan é lembrar do contraste dele com o pai, coisa que muita gente perdeu porque simplesmente não viu o clássico. O Goku foi uma criança que viveu acostumado com a natureza e a aventura. Aquilo não era apenas divertido para ele como rotineiro. As lutas por muito tempo também não passavam de uma diversão. Demorou um tempo para ele enfrentar perigos que verdadeiramente lhe tirassem do sério. E aí a gente já tem uma grande diferença dele para o Gohan, que era uma criança que viveu num ambiente muito mais controlado, que a mãe desde o início botou como objetivo dele estudar. O Gohan em muitos aspectos parece até o inverso do Goku. Ele é mimado, medroso e não demonstra interesse pelas artes marciais. Só que aí que tá. O Gohan se encontra diante de uma situação onde ele é forçado pelo contexto a lutar pelo seu planeta e também pelas pessoas que ama. O Goku adquiriu essa responsabilidade através dele mesmo se inserir nesse mundo. Dele ter aceitado a oferta da Bulma, dele ter ido atrás do Mestre Kami, dele querer participar do torneio de artes marciais e por aí vai. O Gohan é forçado a entrar nesse universo de lutas. E pra mim, isso já marca um paralelo bem interessante entre os dois. Tipo, o Gohan é coagido a treinar com a porra do Piccolo. Mas antes disso, ele passa 6 meses sozinhos, no cu do mundo, tendo que se virar aos 4 anos, sendo tudo isso que eu falei. Inclusive, eu quero dedicar uma parte desse vídeo a falar sobre os fillers desse início do Z. Muita gente pula fillers e eu entendo fazer isso em Naruto, Bleach, Black Clover, mas os fillers de Dragon Ball, em maioria, são bons. Eles complementam a tua experiência com a história. No mangá, a gente tem simplesmente um time skip e pronto. O Gohan já está relativamente inserido nesse mundo. No anime, a gente vê o processo, ele tendo que lidar com experiências traumáticas e crescendo como indivíduo. Pra mim, isso complementa o desenvolvimento dele, faz você simpatizar mais com o personagem por vivenciar a evolução dele. Em um dos episódios, ele simplesmente faz toda uma amizade com um robô preso entre ruínas, e no meio disso, a gente vê algumas inseguranças dele como criança. Com isso, parece que ele está sempre buscando uma companhia para se sentir menos vazio. No final da história, o robô morre. No caso, ele se sacrifica pelo Gohan no desmoronamento, e ele tem que, a partir disso, viver mais um dia solo, sobrevivendo no desconhecido. Esses episódios do Gohan têm uma certa carga dramática pesada que tu não encontra nem no Z, sabe? Tu sente o peso de ser uma criança tendo que lidar com aquele ambiente feroz. Tem um episódio onde o Gohan faz amizade com um dinossauro ferido, e o episódio acaba com ele sendo desmaiado por outro dinossauro, e enquanto isso, o dinossauro amigo do Gohan é comido, e ao acordar, o Gohan só se depara com os ossos do seu amigo e é obrigado a seguir em frente, porque ficar parado não vai lhe trazer nada. Olha a crueldade disso. Esse arco filler acaba com uma história onde o Gohan chega na sua casa, então ele tem um dilema: eu volto pra cá pra ficar com a minha mãe e assumir uma vida tranquila, ou assumo a responsabilidade de ser um guerreiro que vai lutar pelo seu lar, e depois de tudo que ele vivenciou, todas as crueldades, dificuldades, isso desenvolveu um senso de responsabilidade no garoto, por compreender que aquilo que ele viveu, aquela crueldade, aquilo não era o fim do mundo, era apenas o mundo como ele é. Mas se ele largar de tudo e fugir dos Saiyajins, vai ser muito pior. Então, mesmo chorando, mesmo querendo voltar para a vida pacata que tinha antes, ele escolhe ser um guerreiro. E mano, isso é muito foda. Qual é a sua missão, pequeno? Vencer os Saiyajins e salvar a Terra! Vejam os fillers de Dragon Ball Z, sério, vale muito a pena. Eles adicionam muito no personagem, e isso é um dilema que o Gohan carrega meio que pro resto da série. Ele não escolhe ser um guerreiro pelo amor às lutas, mas sim por necessidade. Uma coisa que eu aprecio muito em Dragon Ball é que os personagens crescem de uma forma muito natural e de certa forma lenta. Pra mim, isso faz com que o desenvolvimento deles seja mais detalhado e completo do que o normal, porque muitas obras fariam a inserção do Gohan muito rápida na história. No momento que ele aceita a responsabilidade, ele se torna um guerreiro. Mas meio que isso não rola com o Gohan. Embora tenha aceitado essa responsabilidade, isso não faz com que ele simplesmente se torne um lutador corajoso, convicto e importante.
por mais que ele tenha treinado e se decidido, na hora do vamos ver, o Gohan na saga Saiyajin não faz nada. Na batalha contra os Saibamens e o Nappa, o Gohan tem a ideologia dele de luta botada à prova, e diante daqueles inimigos, ele simplesmente não consegue fazer nada. E não é porque ele era fraco demais, e sim porque ele tinha medo. Medo principalmente de se machucar. Ou seja, ele não funcionava como guerreiro. Ao longo da saga, nós vemos um por um dos Guerreiros Z se sacrificando, dando a sua vida. O Gohan simplesmente não conseguia fazer isso. Ele tinha receio de se ferir, um medo do desconhecido, que talvez ele trazesse a morte. Só que por isso, o Piccolo morre. E aí o Gohan percebe uma coisa, que se machucar não era a pior das situações. A sua vida não era a única coisa botada em jogo, e que tinha algo muito pior do que se machucar, que era perder alguém importante por não fazer nada. Não que ele abandone o medo de morrer, só que a partir da morte do seu mestre, ele percebe que ficar parado não vai mudar nada, inclusive nem vai impedi-lo de se machucar. Nesse momento, o Gohan cresce e percebe que ele não deve lutar apenas por ele, mas pelos outros, para proteger o que é importante para ele. Por isso, na saga Frieza, ele se prontifica de ir na viagem para Namekusei. Ele mais uma vez decide carregar um peso por conta própria, mas o peso é maior, já que ele já sabe o que é perder algo de valor. Então, quando ele mesmo vai atrás de querer participar dessa missão, a gente vê um Gohan que amadureceu e quer lutar pelo que é importante para ele, para proteger quem está vivo e para recuperar o que ele já tinha perdido. Nesse arco, a gente vê o Gohan começando a trilhar passos de um guerreiro, tendo mais interesse em se aperfeiçoar nas lutas e sendo muito mais ativo. Na saga Frieza, o Gohan sempre batalha com um propósito em mente. Só que no caso, ele só vai ganhar um outro grau de profundidade na saga Cell. Eu acho que é de conhecimento geral que o ápice do Gohan, o momento mais significativo, marcante e que mais fala com o personagem, acontece nesse arco. E isso se deve a muitas coisas. Primeiro que a importância do Gohan nessa parte é a maior dele na franquia. É a única saga do Z que o Goku não protagoniza a luta final. Toda a conclusão é sobre ele, sobre o Gohan. Então, antes ele tinha uma responsabilidade grande, mas por mais forte que ele fosse, ele não era o trunfo, diferente de agora. Além disso, essa batalha conversa diretamente com a filosofia de luta dele, de forma que a gente não tinha visto antes. A gente já tinha visto a filosofia do Goku, do Vegeta, até mesmo do Piccolo trabalhadas. Mas qual a filosofia interna do Gohan? Como eu disse na saga Frieza, ele percebe os erros que tomou, começa a lutar sem medo de se ferir e para proteger aqueles que ama, além de tentar se redimir pelos erros que cometeu. Mas o que move ele durante um combate é algo que a gente não tinha visto muito antes. Essa oportunidade só surgiu justamente por ele assumir agora um papel que nunca havia assumido antes. Então nós descobrimos que o Gohan tem um grande desinteresse. Ele não quer matar o Cell, nem tem uma grande vontade de lutar contra o mesmo. Novamente, ele é levado pelo contexto a lidar com aquela situação, mas ele tá relutante. Antes o Gohan não ia ao confronto pelo medo, e eu interpreto que aqui também acontece isso. Mas agora o medo dele se relaciona com a sua falta de controle. Esse é um ponto do personagem que eu não comentei até agora, mas é essencial. O Gohan é um personagem que quando as suas emoções estão no ápice, ele adquire uma força enorme. Mas também junto disso, um lado de sua personalidade oculto, dominado pelo ódio, é revelado. Uma coisa interessante de se notar é que os maiores surtos de ódio do Gohan são devido a ferirem pessoas que ele ama, e muito pouco eles falam sobre o que o Gohan sente com ele mesmo. No mangá, porque o anime mudou isso no primeiro episódio, mas no mangá, a primeira vez que o Gohan se deixa descontrolar é para proteger o pai, depois é pela morte do Piccolo, e depois por ele ver o Frieza torturando o Kuririn. Esse fenômeno mostra um descontrole do Gohan diante as suas próprias ações. É algo mal resolvido dele com ele mesmo. O Gohan precisa se entender para enfim controlar esse poder e usá-lo plenamente. Mas ele tem receio. São tantas expectativas botadas em cima da sua pessoa numa luta entre ele e Cell. Mas Gohan nunca lutou por ele mesmo. Nunca agiu por si, sempre pelos outros. E por isso não consegue matar alguém por suas próprias convicções. Eu dei uma boa pesquisada nos personagens que o Gohan matou para fazer esse vídeo. E eu vi gente falando que esse soldado random do Frieza foi morto por ele. Eu vi a cena e é difícil dizer, porque ele dá um golpe e ele cai na água. Mas eu não sei nem se o Toriyama lembra dessa cena e eu não consigo visualizar ela sendo feita mostrando o Gohan matando alguém naquele ponto, visto o tipo de personagem que ele é. Então,
Pro vídeo aqui, eu quero trazer uma visão baseada num Gohan que não matou ninguém até esse ponto. Eu espero que vocês entendam. Até porque era meio isso que ele fazia. Mesmo nos seus grandes momentos de descontrole, ele nunca havia matado alguém. E por isso, ainda mais nessa situação, ele entra em conflito. Mesmo sabendo que o Cell é um ser maligno que faz muitas maldades, ele ainda pensa que pode haver outra maneira. Ele não quer sujar suas mãos. E pra mim, isso é um paralelo a ele não querer lutar na saga Saiyajin. Só que o motivo da questão é outro. Enquanto um revelava uma criança com medo de se ferir, aqui é um moleque que tem medo de ceder ao ódio, que tem medo de sujar suas mãos mesmo contra um demônio. Ele não vê matar Cell como algo gratificante. Ele nem se importa com a posição de salvador da Terra. Mas o Goku não entende isso. Ele bota o Gohan pra lutar, pensando que em algum momento o Cell vai despertar a fúria dele. Curiosamente, o Piccolo sabia mais desse lado que o próprio pai da criança e, na minha opinião, mais que o próprio Gohan. O Gohan mesmo só vai perceber que vê o ato de matar como pecado quando chega no momento dele ter que fazer isso. E esse é o desafio final dele, para ele finalmente se tornar um guerreiro completo. Com a morte do 16, ele percebe que o Cell jamais seria o tipo de vilão convencido por palavras, que ele precisava morrer para que Gohan em todo o planeta pudesse viver em paz. E o discurso que o 16 dá, lendo completamente as necessidades do Gohan naquele momento, não à toa virou o discurso mais icônico de Dragon Ball. Tudo que o 16 diz se relaciona nos surtos de raiva do Gohan para proteger quem ele ama, e faz o moleque se deixar levar completamente. Em vez de suprir esses sentimentos pelo medo de se perder, deixe extravasar. Entenda que para proteger aquele planeta, aquelas pessoas, aquelas memórias, ele precisa deixar sua fúria pelo correto o guiar. E disso surge o Super Saiyajin 2, vindo do Gohan aceitando aquele sentimento depois de ver a morte do androide. Eu acho essa transformação de um peso enorme, principalmente porque o Gohan em especial é um personagem muito guiado pela emoção. Ele sempre ficou mais forte para proteger aquelas pessoas, mas dessa vez não é só pelo 16, não é só pelo planeta, mas também é por ele, pelo que ele acredita ser certo. E esse é o passo para o Gohan ser o protagonista definitivo daquele momento, porque é a primeira vez que ele luta por suas convicções pessoais, pelo seu senso de justiça, pelo sentimento de superar as injustiças. No entanto, ainda tem um porém. Quando ele alcança o Super Saiyajin 2, ele se vê tão superior ao Cell que agora ele não quer apenas matá-lo, ele quer torturá-lo. E isso aí comprova o receio que o Gohan tinha com a sua fúria, porque realizando que não havia nada de errado em matar o Cell, ele se perde, ele quer fazer o Cell pagar, mas não apenas matando ele também quer se satisfazer, causando sofrimento. Gohan se torna arrogante, presunçoso e egoísta. O poder o guia a um caminho que ele deixa o seu ego na frente das suas necessidades. E eu acho isso muito legal, porque o Gohan sempre foi muito obediente, sempre escutou as palavras e ensinamentos das pessoas ao seu redor. E aqui, guiado pelo seu poder, ele se torna arrogante, ao ponto de ignorar o pai pela própria satisfação de infligir dor no Cell. É maneiro ver isso porque de certa forma é um contraste à perfeição que rodeia o personagem do Cell, sobre a ideia do guerreiro perfeito. Gohan, mesmo tendo o maior potencial da série e alcançando o ápice do potencial naquele momento, ele ainda continua imperfeito. E aí o Cell se aproveita dessa fraqueza que ele já conhece muito bem dos Saiyajins, principalmente por enfrentar o Vegeta, e usa dela para superar o Gohan, fazendo o Goku ter que intervir e se sacrificar pela incompetência do filho. Por sua culpa, o seu pai morre. Ele perde uma pessoa importante para ele, da mesma forma que ele perde lá na saga Saiyajin. Enquanto uma foi por se deixar levar ao medo, a outra foi por ter se deixado levar pelo poder. Isso lhe dá um ensinamento para finalmente fazer dele um guerreiro completo. Talvez não perfeito, mas um guerreiro que agora poderia ser o protetor da Terra. Por isso o Gohan fica feliz quando o Cell volta, porque assim ele pode se vingar. E eu gosto desse traço de personalidade que o Gohan adquire a partir desse momento, onde quando dentro do contexto das batalhas, ele deixa os seus sentimentos extravasarem. Na saga Buu ele faz a mesma coisa, ele fica feliz de poder enfrentar o Buu e de ter uma chance de matá-lo. É um aspecto dele que liga mais o Gohan com o seu Sangue Saiyajin, se tu for parar pra pensar. Afinal, é algo normalmente visto quando ele tá naqueles cenários de luta. Raros momentos onde o Gohan, mesmo não gostando, demonstra ter satisfações e desejos a cumprir durante uma batalha. Afinal, ele também é um Saiyajin. A fonte de todo o seu poder vem desse lado. E agora,
Nessa segunda chance, ele escuta o que o seu pai diz, diferente de antes, e isso o faz vencer Cell, unindo os dois lados do Gohan, o bondoso que quer uma vida tranquila na Terra, mas também o que acredita nos seus princípios e vai lutar com tudo de si contra aqueles que ferirem o que ele considera importante. Esse é, pra mim, o ápice do Gohan como personagem. E depois disso, vamos pra Saga Buu, que é uma saga que, embora eu goste do Gohan nela, eu enxergo algumas inconsistências do personagem, justamente porque eu acho que o Akira tinha um plano inicial com o personagem e ele nitidamente muda isso em determinado momento. Agora o Gohan começa assumindo um papel de protagonista, que é algo bem natural na verdade. Se a gente for ver na saga Saiyajin e Frieza, elas são muito mais vistas na visão do Gohan do que na do Goku. Só que aqui vira um embolorado, onde o Gohan uma hora some, ele é preparado para voltar como algo definitivo, e daí a história repentinamente abandona isso, e ele fica com uma posição meio estranha no arco, sabe? Parece que teve muita preparação, muita coisa, e no final o Gohan não agrega tanto. É meio polêmico o lance dele parar de treinar e, sinceramente, eu não sei o quanto ele parou. Eu sempre tive a impressão que ele tinha uma regularidade nos seus treinos, até porque ele vira Super Saiyajin tranquilamente e tem um baita shape, mas isso pode muito bem ser o natural dele e algo que o Super quis apenas mudar mais pra frente. Enfim, a questão é que ele não vive uma vida dedicada aos treinos, e eu acho que faz sentido com o personagem, sabe? Você dificilmente vai conseguir se dedicar muito em algo que não gosta, e eu enxergo o Gohan desse jeito. Mas uma coisa que eu gosto dele nessa saga é que no início o Akira bota o Gohan no papel de um super-herói com aquele lance do grande Saiyaman. E cara, eu adoro isso. Essa é uma forma do Akira materializar um desejo interno do Gohan. Como eu disse, muito da evolução dele na saga Cell é sobre ele parar de reprimir os seus sentimentos e alcançar determinado egoísmo, no sentido de fazer coisas por ele também. E aqui ele quer se tornar um herói, alguém que cuida daquela cidade por vontade própria, pelo seu próprio senso de justiça. Eu acho muito maneiro e eu adoraria que a conclusão do Gohan fosse em volta disso. Pena que não rolou, mas algo meio Peter Parker, sabe? Um personagem com uma vida dupla, tentando talvez equilibrar esse lance de herói protegendo a cidade, realizando o seu senso de justiça, enquanto vive uma vida normal, seguindo seus sonhos pessoais. Eu acharia perfeito pro Gohan, mas infelizmente foi meio que abandonado. Ele vai de protagonista para um personagem que some, fica o resto do arco parado num ritual, e no final tem toda uma parada muito legal, né, do Goku deixando o seu legado para ele novamente, o Gohan até usando a roupa do pai como homenagem a ele, como se ele estivesse herdando o mesmo papel do pai, mas daí chega no momento do vamos ver, e ele repete o mesmo erro da saga Cell. É isso mesmo? O mesmo erro que ele já tinha aprendido a solução? E o pior, ele repete o erro e fica por isso. Ele perde a luta e morre depois. Sabe, tudo isso do personagem preparado para terminar de forma tão broxante, repetindo as mesmas coisas e ainda sem ter sequer um ponto final, uma reflexão dele mesmo sobre o ocorrido. Cara, eu acho isso muito abaixo e eu posso até parecer chato criticando isso, mas é porque eu adoro o Gohan. Ele é um dos meus personagens favoritos da franquia, e a cena dele chegando e fazendo a pose do Goku contra o Buu, mano, eu arrepio vendo isso, tá ligado? E no final, a conclusão dele ser isso é paia. Eu gosto dele com a Videl no finalzinho, mas não muda que pra mim, o Gohan no final do Z decepciona. E é isso aí, né, gente? Acabou o personagem, eu gosto muito dele apesar disso, e... ah, é verdade, né? O Super é canônico. Um negócio que eu falei que o Akira parecia confuso na hora de botar o Gohan na saga Buu se repete aqui com uma intensidade até maior. Primeiro que o Gohan perde o poder de uma forma inacreditável. Ele tinha 10 anos na saga Cell. Sim, isso é engraçado, mas é. E 16 para 17 na saga Buu. E mesmo mais fraco, pô, ele vira Super Saiyajin de boa. E eu não sou o cara do Power Scaling, mas chegar o Gohan no Super e ele não conseguir voar direito é ridículo e parece forçado, porque outros personagens que pararam de treinar não parecem ter chegado nesse nível do Gohan, que já foi um grande guerreiro no passado. E o intervalo entre os primeiros arcos só piora isso. Do fim da saga Buu pro Super, passou menos tempo que o intervalo de 6 para 7 anos da saga Cell. Então, cara, eu não tenho outra explicação a não ser achar forçado isso aí. Quando eu disse que eles são perdidos na hora de trabalhar o Gohan, eu me refiro que eles querem botar ele em situação de alguém que tá focado no seu sonho. Então ele abandona as lutas e fica fraco por isso. Como eu disse, eu acho você abaixar tanto o nível do personagem para mostrar isso um exagero. Mas ok, eu entendo a ideia.
Não gosto muito porque eu adoraria ver uma continuação do Gohan como Grande Saiyaman, ainda querendo extravasar o seu senso de justiça, mas ok, eu entendo. O problema é que o Super tem que botar o Gohan em situações de luta, e o que acontece nessas cenas é ele ser humilhado. Eles estão trazendo o personagem pra humilhar ele, o que agrega no personagem do Gohan ele sofrer contra o Freeza primeira forma, e ter que ver o Piccolo morrer de novo pra se transformar em Super Saiyajin. Cara, isso só mancha a imagem do personagem. Na saga Black, pelo menos deixaram ele de fora. Mas no final não adianta nada, porque o Gohan tem de novo que voltar a treinar para participar do Torneio do Poder. No final das contas, isso realmente serviu para algo? Mostrar o Gohan focado tanto nos estudos que enfraqueceu é abandonado, porque os roteiristas lembraram que o Gohan é um personagem que as pessoas querem ver tendo protagonismo. Então, ele tem que de novo voltar a treinar, recuperar o potencial e seguir o mesmo ciclo da saga Buu. E sinceramente eu não acho que nenhum anime nem um mangá compensam essa volta do Gohan, porque a participação dele no torneio é bem fraca. Eu sei que ele derrota a Kefla, mas quem lê o mangá tem noção que essa luta é curtíssima, sem peso nenhum e totalmente picotada. No final, é mais um feito do personagem do que um grande momento dele. Aliás, eu não gosto do anime forçar o Gohan com as roupas do Goku, porque não faz sentido. O Gohan usa 2 vezes o traje do Goku no cânone. Uma quando o Piccolo bota nele enquanto ele tá desmaiado, e a outra é quando o Goku tá morto e o Gohan recebe o papel de salvador. É como se ele estivesse fazendo uma homenagem ao pai dele naquele momento. Por isso a cena tem tanto peso. E é por isso que eu sempre achei muito mais legal ele usar no geral os trajes do Piccolo, porque o Piccolo é o grande sensei do Gohan. Mas enfim, né, isso é um problema menor. Tudo bem, o Gohan voltou pras lutas, tá forte. Agora ele vai se estabelecer como um guerreiro, certo? Não. Porque temos Super Hero, onde o Gohan mais uma vez deixou de treinar e o ciclo dele voltando se repete, onde ele percebe que tem que ser forte apesar de estudioso. Sendo que, pelo amor de Deus, gente, é a 3ª vez que Dragon Ball usa a mesma temática no mesmo personagem para chegar na mesma conclusão. Só que agora, olha só, temos uma nova forma, o Gohan Beast, que eu não acho a ideia da transformação ruim, mas o gatilho dela ser claramente uma repetição de coisas que a gente viu na franquia não me puxa muito a favor. Enfim, pelo visto, quando o Dragon Ball Super voltar, o Gohan vai continuar forte, porque os roteiristas, ou sei lá, o Toyotaro, parece que finalmente se decidiram em fazê-lo um Guerreiro Z constante, assim como ele era no passado. Agora, as consequências disso, vamos ver. Eu gosto de Super Hero, mas eu sinceramente não gosto dessa repetição que rola no Gohan. Enfim, o meu veredito sobre o Gohan é que no Z, ele é um ótimo personagem. Acho que a saga Buu acaba tropeçando na forma de lidar com ele, mas também agrega de outras formas. O romance dele com a Videl é legal, o Grande Saiyaman expande o personagem, e o Gohan místico, por mais que tenha apenas uma luta e tenha perdido ela de forma tosca, ele é muito foda, não tem como. Já o Gohan do Super, eu não gosto, não porque desvirtuaram a personalidade dele, como eu acho que rolou com o Vegeta e o Goku, mas sim porque eu acho que eles tornaram o Gohan um tanto quanto mais raso, tendo que repetir 2 vezes uma mesma trama que já tinha sido fechada há muito tempo e de forma não tão boa no Z. O que vocês acham do Gohan e o que vocês esperam dele para Dragon Ball Super? Eu sou o Rick, deixa o like, se inscreve, hype e compartilha para me ajudar. E é isso aí. Tenham um bom giorno.